Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Quanto tempo, né, a gente não se encontra? Bom, hoje no Evangelho eu trouxe mais um capítulo do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier. E o título do capítulo, é o capítulo 36, chama O Problema Difícil. Antes da gente começar, né, o Evangelho, eu queria lembrar a todos, né, de separar a sua água para que a espiritualidade possa depositar, colocar aquilo que a gente mais esteja precisando. E vamos nesse momento, então, fazer uma oração antes das nossas reflexões, do nosso estudo, para que possa ajudar, né, a gente sintonizar e nos harmonizar para a gente compreender melhor esses ensinamentos. Então, vamos fechar os nossos olhos físicos, elevar os nossos pensamentos ao Pai Maior, agradecendo, em nome do Mestre Jesus, a oportunidade desta vida, a oportunidade de todas as situações pelas quais nos encontramos, mesmo aquelas em maior dificuldade, pois sabemos que são necessárias para o nosso crescimento. Dai-nos força, Senhor, para enfrentar cada um de nossos problemas e que possamos superar as nossas imperfeições. Pedimos proteção da espiritualidade amiga neste momento de Evangelho, neste estudo de hoje. Que a paz de Jesus esteja conosco, envolvendo os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o capítulo ele conta uma história, né? Vários capítulos aqui desse livro, eles trazem, né, uma história e um ensinamento em cima dessa história. E a história, ela se passa com um pai que um sábio que ele quis ensinar a importância, uma importante lição, né, na verdade, para os seus filhos. E ele queria que cada um dos 3 filhos levasse um presente para o príncipe. O primeiro, ele tinha que carregar um vaso de cerâmica. O segundo tinha que conduzir uma pequena corça e o terceiro estava levando um delicioso bolo. E aí os 3 foram, né, cheios de entusiasmos, né, os 3 irmãos, eram 3 irmãos, né, então eles partiram para a sua missão, né, e aí só que no caminho eles começaram a discutir. Por quê? Porque aquele que estava carregando o vaso, ele estava incomodado com a forma que o irmão estava carregando, que ele estava conduzindo a corça. Aí aquele que estava responsável pelo animal estava criticando o jeito que o outro estava segurando o bolo. E o outro, por sua vez, estava então falando, tomando cuidado, só não deixa cair esse vaso, não deixa cair esse vaso, né? Coisas que acontecem, né, no dia a dia, ainda mais entre irmãos, né? Bom, e aí eles ficaram tão preocupados, tá, em ficar querendo corrigir uns aos outros, que eles acabaram esquecendo de cuidar das suas próprias tarefas. E no meio dessa confusão toda, o irmão que estava levando, né, a corça, ele quis ajudar o outro a segurar o vaso de um jeito melhor, e aí o vaso caiu. No que o vaso caiu, fez um barulho, a corça fugiu. E aí o terceiro tentou correr atrás dela, e aí deixou o bolo cair. Ou seja, né, nenhum dos 3 conseguiu efetivamente cumprir a sua missão, e eles voltaram então para casa de mãos abanando e contaram para o pai o que tinha acontecido. Então, o velho sábio, né, sorriu para os filhos e ele falou assim: meus filhos, se cada um tivesse focado na sua própria missão, tudo teria dado certo. E o maior desafio da vida não é corrigir os outros, mas cumprir bem o que nos cabe. E aí, essa lição, gente, faz todo sentido na nossa vida, não faz? Porque quem nunca de nós faz ou fará, né, ou passará por situações como essa. É muito mais fácil, a gente tem esse hábito de achar soluções para os problemas dos outros, não é mesmo? E aí, é muito mais fácil por quê? Porque é muito mais fácil a gente falar, dar um conselho, do que agir, né? Então, é muito mais difícil a gente tomar as rédeas e a ação, né, do nosso problema. Então, aquele negócio assim, é muito mais fácil a gente falar do que agir, é muito mais fácil eu falar do Evangelho de Jesus do que agir como Jesus em todas as situações do dia a dia, né? Então, nessas situações, a gente acaba sempre apontando o dedo para as faltas alheias, né, para os problemas alheios, e a gente se esquece, né, de corrigir os nossos próprios defeitos. E aí lá até no Evangelho fala que a gente acaba sendo muito mais rígido
com os outros e benevolente com as nossas próprias faltas, com os nossos próprios problemas, quando na verdade a gente devia de usar essa benevolência com os outros e sermos mais disciplinados com os nossos deveres, né, a cumprir, com os nossos problemas. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, o problema dessa narrativa, né, que ela trata é justamente isso, que a gente acaba se preocupando demais com o trabalho dos nossos irmãos e a gente deixa de olhar e prestar atenção nas nossas tarefas e a gente acaba até deixando de cumprir, como aconteceu, né, nessa mensagem, de cumprir os nossos próprios deveres, né? E nesse processo todo, a gente tem que entender, poxa, né, mas às vezes a pessoa ela quer dar um conselho no sentido de ajudar, né, e enfim, só que às vezes essa ajuda, ela acaba vindo assim disfarçada de uma certa imposição, de um certo orgulho, né, e aí a gente precisa pensar que, embora estejamos na coletividade, o nosso progresso, ele é de forma coletiva, né, se ele está inserido, né, na coletividade, porque a gente não evolui sozinho, o nosso progresso individual, ele se dá sozinho, né? Então, a gente nasce e a gente tem obrigações a cumprir, nós temos deveres a fazer, problemas a resolver e muitos problemas que nós mesmos criamos, não foi o outro, né? Nós mesmos que criamos. E esses deveres que nós temos, né, a cumprir, a gente deve ter a sabedoria de administrar. Emmanuel, ele tem no livro Fonte Viva, ele fala assim, né, que os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus e o merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Por que eu estou falando isso, que eu trouxe essa passagem de Emmanuel? Porque quando a gente vai cumprir o dever, cada um ele vai ter o seu dom diferente para cumprir, né? Cada um vai poder dar alguma coisa diferente e a gente não pode esperar que todos façam a mesma coisa diante de uma determinada situação. Então, nós temos dons diferentes, inteligências diferentes e isso vai caracterizar os diferentes graus que a gente se encontra aqui. Então, isso claramente vai refletir na forma como nós lidamos, né, com as situações. E aí, isso nos mostra, né, que cada pessoa tem a sua capacidade, tem o seu talento e de acordo com o seu esforço individual. Então, embora estejamos na coletividade, o esforço sempre é individual. Numa sala de aula, por exemplo, com vários alunos, são 30 alunos, todos estão estudando uma mesma disciplina, uma mesma matéria, alguns se empenham mais, outros se empenham menos, né? E alguns avançam mais, né? E outros, às vezes, vão precisar repetir aquela tarefa, aquele ensino novamente. Então, embora estejam na coletividade e haja trabalhos em grupo, situações em que as pessoas mutuamente se ajudem, o progresso e o cumprimento do dever, daquela tarefa, da resolução daquele problema, ela é sempre de forma individual. Então, a gente deve voltar o esforço para corrigir a nós mesmos, para se esforçar e trabalhar a nós mesmos e não tanto os outros, né? E aí, a gente tenta corrigir, por exemplo, a impaciência ali, a gente se incomoda com o outro que é impaciente, a gente se incomoda com o orgulho do outro, a gente se incomoda com tanta coisa no outro e a gente se esquece de que justamente isso, de que cada um está numa etapa diferente, né? A gente já falou isso em outros evangelhos. Às vezes, aquilo que o outro conquistou, eu ainda preciso conquistar, eu já conquistei algumas coisas que o outro ainda, né, está a caminho de. Então, a gente precisa ter essa consciência e respeitar o processo de cada um, né? Às vezes a gente também se incomoda com algumas coisas, algumas imperfeições dos outros e a gente se esquece de que às vezes aquela lá é a nossa própria imperfeição. A gente acaba projetando aquilo no outro, a gente se afiniza, aquilo incomoda tanto a gente no outro, a gente nem percebe que aquilo está dentro de nós mesmos, né? Então a gente acaba se incomodando sem enxergar realmente aquilo que está dentro de nós. A gente quer mudar o outro, a gente quer que o outro seja diferente, às vezes a gente não aceita a forma como as pessoas lidam com as outras situações, não é mesmo? A gente se incomoda, porque a gente não quer concordar, a gente acha que só existe um jeito certo de fazer, que é o nosso, né? E a gente precisa trabalhar isso, porque isso faz parte do orgulho que ainda está dentro da gente. O orgulho ele pode vir disfarçado de diferentes formas, né? Então,
Seja o ciúme, seja de uma forma impositiva e seja dessa forma da gente querer que o outro seja, que ele faça aquilo que a gente quer, né? Então, eu fiquei pensando nesse processo, né, quando eu estava aqui preparando o roteiro, e aí eu fiquei até pensando assim nas nossas limitações, né? Porque a gente acha tanta solução para os outros, né? E a gente esquece das nossas próprias limitações para lidar com os nossos próprios problemas. Então, eu fiquei pensando, né? Falei assim, imagina eu no meu processo de reencarnação, né? Tô lá fazendo uma lista de tudo aquilo que eu preciso fazer, né? Aí eu, sei lá, coloco assim os 20 itens, assim, de coisas que eu preciso, né, trabalhar nessa vida. Entrego pro meu mentor, ele olha, dá uma risada debochada, aí ele começa a riscar tudo, né? Só sobrando 4 itens, né? E eu falei, nossa, né, eu achava que eu conseguia mais, né? Mas não, eu só vim com 4 itens e eu estou falhando miseravelmente nesses 4 itens, né? Então, às vezes a gente acha, né, que consegue tanta coisa e a gente não dá conta nem daquilo que a gente se propôs, né? Que a gente achou ali que ia dar. E isso acontece em situações, assim, até quando a gente julga, às vezes, uma atitude, né? Então, uma pessoa, ela passa por uma situação e a gente tem um olhar tão crítico, tão julgador, né? E aí, tempos depois, a gente acaba passando pela mesma situação e cometendo o mesmo erro que a outra pessoa cometeu, né? Então, isso já aconteceu comigo, e eu imagino, né, que deva acontecer também com todos nós, né? E o Evangelho também, o Evangelho não, lá no Livro dos Espíritos, ele traz uma questão sobre isso, né? Sobre, às vezes, nessa coletividade, né, quando a gente está ali enxergando o defeito do outro, e dando palpite, dando pitaco, ele fala sobre a questão de exposição, né? Aí ele fala assim, será que cabe a nós, né, expor essas faltas dos outros, né? Será que existe alguma situação que é conivente, assim, que eu faça, né, essa exposição do meu irmão? E a resposta, né, da espiritualidade é o seguinte, ela fala assim, em suma, ela fala assim, é necessário nos ocupar com o nosso próprio trabalho. É essa a resposta da espiritualidade. Com as próprias tarefas, missões, visando qual a melhor forma de realizar aquilo. Então, ou seja, deixe o outro cuidar do outro, né? Vamos cuidar das nossas próprias tarefas, né? Respeite os limites dos outros, né? Vamos lidar com cada um vai lidar com as situações diferentes. E voltando àquela analogia do vaso da história, né? Se cada um só vai conseguir carregar 3 vasos, um de cada vez, e você consegue carregar os 3 de uma vez, deixe o outro carregar os problemas dele da forma como ele lidar. Não exponha as faltas dele, ou o jeito que ele está carregando, se está certo, se está errado, né? Então, a gente precisa tomar conta para a gente não ficar julgando como os outros estão lidando com os problemas dele, né? E aí, para nossa reflexão, a gente já caminhando assim para o final da nossa reflexão, prestar atenção, né, no seu problema, sem perder tempo no problema do outro. Então, na história, essa preocupação, né, da gente ficar olhando tanta imperfeição do outro, né, a gente acabou não cumprindo os nossos deveres, né? Então, a gente fica tão preocupado com o outro que a gente consegue ali se esquecer. Por isso que eu falo, né, a gente acaba falhando nas nossas próprias missões, naquilo que a gente se propõe a cumprir. A gente fica preocupado com o outro, ele tem que fazer o trabalho e fazer no prazo, e a gente se esquece de fazer o nosso próprio trabalho, né? Ah, mas eu não concordo com a forma com que o outro age. Meu anjo, você não tem que concordar com nada, né? Às vezes você tem que aceitar que o outro é diferente de você. E isso acontece com a gente, né? Às vezes, e com pessoas próximas e com pessoas muito queridas, né? Às vezes a gente não concorda do jeito que a outra pessoa é e a gente fala, eu cheguei a falar uma vez, eu falei assim, eu queria que você fosse diferente. E eu fiquei pensando nisso depois, eu falei, será que o outro também não queria que eu fosse diferente? Né? Será que ele também está confortável, né, com o jeito que eu sou? Então, a gente precisa aceitar, a gente pode não concordar com as atitudes dos outros, mas a gente tem que aceitar e respeitar. E aí isso faz parte, sim, da convivência e faz parte ali do processo nosso de evolução, de saber lidar com os problemas. A gente acha que o nosso progresso, ele vem de grandes eventos, quando na verdade são nas pequenas tarefas e justamente essas situações para a gente aprender a lidar no dia a dia, né? E isso cabe, então, à nossa vigilância, né? A nossa vigilância em quando, né, estivermos diante de situações como essa, a gente sintonizar com o Pai e tentar acalar as nossas angústias, as nossas ansiedades, né, de querer corrigir os outros. Então, que essa lição nos faça refletir ao longo, né, da semana, dos dias ali da nossa vida,
como, enfim, né, a gente vai passando por situações que nos servem de apoio, de muleta, né, para que a gente possa ir se aprimorando, certo? Era essa lição que eu tinha para passar. Eu acho que tinha tanta coisa aqui para falar, né, mas resumir. Esse livro, ele tem vários capítulos, né, várias histórias diferentes, e se vocês procurarem, o André Siqueira, ele tem a série completa, assim, de todos os capítulos desse livro do Chico, Jesus no Lar, então vale a pena, né, de repente procurar também no YouTube e escutar as palavras do nosso irmão André Siqueira a respeito dessas reflexões. Bom, vamos encerrar então o Evangelho e agradecendo a espiritualidade amiga por essas reflexões geradas, agradecendo a Maria Santíssima, que com o seu amor de mãe nos cobre com o seu manto azul de luz, e que possamos nos harmonizar, manter a nossa vigilância ao longo dos nossos dias, diante de todas as situações que possam nos gerar desequilíbrio. Dai-nos força, Senhor, para que possamos corrigir as nossas faltas, para que possamos não cair nas tentações do mundo e que possamos, a cada passo, estar mais perto de Ti. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Uma ótima semana a todos e até uma próxima.